Bom, pessoal, vamos começar com a apresentação de pneumonia. Eu queria falar aqui para os alunos o que mais importa na semiologia para identificar um paciente com pneumonia é você ir atrás dos sinais e sintomas, ficar atento, né, dos sinais e sintomas entre eles. Por exemplo, o paciente vai se queixar normalmente de uma tosse com catarro, um quadro assim até de infecção de vias aéreas superiores que vem vindo e não melhora, mas o paciente vai ficando com o estado geral um pouquinho pior, né? Assim, já passaram alguns dias e começa a ter fadiga, mialgia, muitas vezes estado geral meio ruim. Essa tosse pode também ser sem catarro, mas geralmente com catarro. Esse catarro começa a ficar de esbranquiçado a amarelado, de amarelado para marrom, e às vezes com estrias de sangue, daí tem hemoptise, né? Associado ao quadro tem febre e calafrios, falta de ar, né? Dispneia, dor pleurítica, se ficar próximo da pleura, essa pneumonia. Sintomas gastrointestinais podem ter diarreia, náuseas, vômitos, principalmente em germes como legionela, confusão mental em extremos de idade, né? Crianças e idosos. Nos sinais você pode ter síndrome de resposta inflamatória sistêmica, né? Taquicardia, taquipneia, febre, diminuição da pressão arterial. Se você auscultar na área consolidada, você pode ter aumento do fermento toracovocal, desde que a pneumonia seja lobar, né? Submaciez na percussão, crepitações finas e sons brônquicos na ausculta, assim como pectorilóquia, egofonia, roncos e sibilos, e hipóxia, né? Na gasometria, na oximetria, oxímetro de pulso. Sintomas e sinais atípicos nós podemos ter em pacientes idosos com doenças crônicas também, e até os fatores de risco de pneumonia justamente são pessoas acima de 65 anos, pois tem que ser vacinadas, né, esse grupo de pessoas, pacientes com doenças crônicas como HIV, que tem alguma alteração na sua imunidade, como pacientes com tumor, né, hepatopatas, neoplasias, asma, DPOC e assim por diante, né, diabetes, insuficiência renal crônica. Também aqui uma tabelinha para mostrar as incidências dos germes na pneumonia, né? A maioria ainda é causada pelo Streptopneumoniae, mas também existem germes atípicos, como vocês veem aqui, clamídia, micoplasma, legionela, vírus também são responsáveis por uma parte, hemófilos influenza, algumas outras bactérias também, né? E até causa desconhecida, 50% das pneumonias é de causa desconhecida. Os exames importantes iniciais para fazer numa abordagem no paciente com pneumonia são o raio-x, é fundamental para você avaliar a imagem do paciente, hemograma para você ver o impacto da infecção, né, no organismo, ou seja, se tem quanto de bastonetose, se tem leucocitose, etc. A função renal, os eletrólitos, proteína C reativa, quanto maior, pior, normalmente a pneumonia, e também serve como parâmetro de melhora. As provas de função hepática também são importantes, principalmente em pneumonias por legionela. E aqui você tem uma divisão entre pneumonia alveolar, com broncogramas aéreos aqui no meio. Você perceba que tem uns caminhos aqui de bronquíolos sadios, né? E pneumonia intersticial, onde você vê um raio-x todo sujo, né? Assim, parece até um edema de pulmão. Lembra um pouco, né? Só que o edema de pulmão você tem um infiltrado mais perilar, e a área cardíaca é maior, normalmente quando a insuficiência cardíaca é sistólica, né? Mas o importante é saber que tanto os germes típicos como atípicos podem causar qualquer um dos dois tipos de pneumonia, ou seja, não tem mais a divisão de que os atípicos causariam mais intersticial e os típicos alveolar. Não, hoje em dia ambos podem ocasionar os dois tipos de pneumonia. Aqui nós temos assim alguns métodos, alguns exames diagnósticos que você faz, mas geralmente para pacientes apenas hospitalizados ou que seja grave, ou os não responsivos ao tratamento inicial e a suspeita de germes multiresistentes também, como por exemplo escarro, hemocultura, sorologia. Aqui não é proteína C reativa, nesse caso aqui é PCR de reação em cadeia polimerase. E métodos invasivos também você pode optar. O escarro, só lembrando que tem que ser um escarro com poucas células epiteliais, muitos polimorfonucleares, e levado em 2 horas no laboratório. As amostras de hemocultura são 2, separadas em 30 minutos entre uma e outra, em locais diferentes de punção.
As sorologias vão ser para tanto na urina quanto no sangue, para pneumococo, legionela. Você pode também pesquisar no escarro, né? Também fazendo a pesquisa do antígeno no escarro e no lavado broncoalveolar, quando tem um micoplasma, por exemplo, na suspeita clínica. O aspirado endotraqueal, fibrobroncoscopia e toracocentese como exames invasivos, né? Aqui nós temos a classificação da pneumonia, né? Por exemplo, antigamente se internava todo paciente com pneumonia. Agora você tem que usar as ferramentas de estratificação de risco, né? Isso aqui tem smartphones facilmente. E aqui você começa a pontuar. Paciente, por exemplo, masculino, você dá a pontuação pela idade aqui. Feminino, você subtrai 10 na idade. Se está num asilo, soma mais 10, mais a idade, né? Assim, tem doenças crônicas, vai pontuando. Vejam que a neoplasia pontua 30 aqui, né? Alteração do estado mental, algumas alterações de exame físico, geralmente com CIRS. Quando tem CIRS, você vai pontuando 20 pontos por cada item. E se tiver aqui alterações laboratoriais, né, você também vai pontuando e vai somando. Se o total de pontos cair, por exemplo, entre 0 e até 50, digamos assim, tem 0,1% de mortalidade. 51 a 70 tem 0,6, 71 a 90, 0,9, 91 a 139,3 e 135, né, em diante, mortalidade de 27%. Isso te orienta no sentido que 4 e 5 tem que ser sempre internados, 1 e 2 não, e o 3 você vai decidir na hora, se o paciente tem condições socioeconômicas e culturais, para saber que tem que tomar um antibiótico até o final e até mesmo comprar um antibiótico, senão você tem que ficar com ele no pronto-socorro, fazer antibiótico endovenoso, talvez ficar um dia com ele e depois decidir de novo, né? Tem um outro método assim, britânico, que é CURB 65, que também estratifica o risco, só que aqui envolve menos exames complementares. Então, por exemplo, você tem o primeiro C do CURB confusão mental, o outro é ureia alterada, né? A respiração, né? A frequência respiratória e a pressão arterial com hipotensão. Então você tem assim, se tiver, por exemplo, até um deles, você trata ambulatorialmente porque a mortalidade é baixa, menos que 3%. Se tiver 2, é melhor internar porque a mortalidade já vai para 9%. Se tiver 3, o paciente está meio assim, correndo risco de vida, então você tem que botar ele até na UTI porque a mortalidade é alta. Lembrando, quando você não tem a ureia, né? Por exemplo, no consultório você não tem ureia, daí você omite essa ureia e só fica CRB mesmo, 65. Né? Esse é outro método mais simples. E aí nós temos os critérios de melhora de uma pneumonia, que quando você vê que melhora o paciente, quando melhora os sintomas de CIRS, quando a proteína C reativa cai mais que 50% em 4 dias, e o raio-x não espera uma melhora imediata, porque ele só vai se alterar em 6 semanas. Então, se você pedir o raio-x, é mais no sentido de você ver se não está piorando, se não está fazendo derrame pleural, parapneumônico, tudo do que propriamente uma pneumonia. Assim, no sentido que a pneumonia está piorando ou está melhorando. A pneumonia piorando pode, na verdade, você pode ter uma síndrome de resposta inflamatória com uma injúria pulmonar. Isso é interessante você fazer o raio-x, mas não para saber se está melhorando, né? Porque melhorando demora até 6 semanas, então, para você entender que está melhorando no raio-x. E tem que tomar cuidado também com algumas coisas que complicações da pneumonia. Já tinha falado do derrame pleural, por exemplo, o derrame pleural se infecta, faz empiema, aí você tem abscesso de pulmão, uma pneumonia maltratada, né, geralmente, e uma infecção à distância, nessa pneumonia metastática, né, que daí a infecção sai dali e vai para outro órgão, né, ou faz mesmo uma sepse pulmonar, né. E tem doenças também que mimetizam a pneumonia, como asma, DPOC, bronquiectasia, edema agudo de pulmão, tuberculose, câncer, embolia de pulmão, atelectasia corpo estranho e doença intersticial, né? Bom, basicamente, né, é isso que eu tinha que falar para vocês, e até a próxima videoaula.